Mas empreender não é para todo mundo. Aí ele já chega e vira para mim e fala assim, não aguento mais, cara. Nem sei se vale a pena operar. Eu já deu, cara. Eu olho para ele e falo assim, pô, já deu, cara. Falta muito pouco, cara. São 6 meses. Aí ele vai e faz o gol. Ele faz o gol, cara. Agora eu vou até o final. Galera, chegamos um pouquinho mais cedo aqui, então estamos nas organizações finais e vai ser a ideia, um bate-papo. Então eu separei algumas perguntas para dar start aqui nessa nossa conversa, mas a ideia era fazer um evento intimista, só acho que 10 clientes a gente trouxe e vou começar puxando algumas perguntas aqui para que a galera vá se soltando, mas a ideia é que eles participem, que eles interajam com o Neymar. Então ele é um cara, da resenha, ele vai responder tudo que a galera queira saber, então tenho certeza que vai ser um bate-papo super legal. Eu tô agarrado pra desde cedo, pô. Tá na liga. Nossa, se eu pudesse estar assim, ganhava você. Não tem como. Vem pra cá, vai ficar longe. Já a ideia era a gente fazer esse momento aqui com o Ney. Ney, obrigado por ter vindo. Acho que a ideia é a gente ter um momento aqui de bate-papo, não tem nada combinado, não. Eu passei para a Gabi uma lista só de 115 perguntas pra gente... Eram mais de 40 perguntas, e assim a gente só vai fazer hoje. Você acha que eu li alguma? Não, mas eu tenho certeza que todas tu vai tirar de letra. E era mais pra gente dar esse pontapé inicial. A gente tava no fim de semana juntos, o Alfredo apresentou a gente. Porra, eu não queria encher o saco dele no fim de semana falando de trabalho. Então, eu não toquei em nenhum momento, não falei o que era tecla T, não falei o que eu fazia, não falei nada. Ele brinca, tu só ficava rindo, não falava nada, só ficava rindo. Eu falei, não vou falar de trabalho. Aí a gente foi no jogo do Santos e Flamengo, e aí tinha uma foto do Neymar bem grande assim, eu falei, Ney... Ali nasceu a parte de baixo. Ali nasceu, exato. E aí tinha uma foto do Ney, eu falei assim, se a gente coloca tecla T... tu passou um fim de semana lá em casa, não me fez uma proposta, eu falei, vou fazer agora. A proposta é essa, vamos. Aí fechamos, aí deu certo. Mas cara, a gente tem 2 experiências de camarote, a única aqui em São Paulo é na Vila, a gente não tem nenhuma outra full time, assim, fixa aqui em São Paulo, a única que tem é na Vila. Pra gente foi um pouco difícil a ideia inicial, falou assim, cara, será que a gente vai conseguir levar o nosso cliente que majoritariamente está em São Paulo, mas será que ele topa aí? O Rodrigo levou todo o jogo, era fila pra não ir, pedia sempre ingresso a mais, não era, Gabi? Então assim, cara, todo mundo queria ir. Sempre ingresso a mais, aí tá vendo? Cobrei pouco. Errei. Não tem como desvincular o nome Neymar sempre, então... E a gente sabe da importância que sempre foi você na construção de todo, seja de marca, seja na decisão de carreira, em conjunto, entendendo possibilidades. Existiu talvez uma decisão mais difícil ao longo dessa carreira inteira, na tomada de decisão de carreira, de vai, não vai, fica, muda alguma coisa? Teve a decisão mais difícil assim ao longo desse tempo? Desde muito cedo, o Neymar sempre teve opções. Sempre... quando aparecia o Barcelona, não aparecia sozinho, vinha o Real Madrid junto. Então, as escolhas, né, foram sempre difíceis. Mas eu resolvi seguir meu instinto. Eu deixei o Neymar ser o carro-chefe disso, né? Olha, já que eu tenho que decidir alguma coisa, a gente fazer umas escolhas, vamos fazer juntos. E juntos, a minha possibilidade de fazer, porque eu deixo ele totalmente no controle. Decidir muita coisa, eu acho que sempre foi as escolhas do Neymar. Então nunca foi difícil para mim decidir as coisas, tomar decisões, entendeu? Porque sempre as minhas decisões foram baseadas nas escolhas dele. Não sei se eu tenho uma visão certa, mas assim, eu já te vi talvez falando alguma coisa nesse sentido, Ney. Era muito como fazer o melhor uma vez que essa decisão está tomada. Ok, certo. A decisão é essa? Como que eu vou transformar isso da melhor agora forma? Eu vou transformar isso do limão uma limonada, sabe como é que é? Pode estar azeda a escolha, mas eu vou transformar isso numa coisa boa. E eu e meu irmão, o nosso legado que nós temos é de oficina mecânica. Eu queria ser, quando era moleque, mecânico da Fórmula 1, sabe? Tudinho de branco, ia arrumar os carros, tudo limpinho, oficina limpinha. Então esse era o meu sonho de moleque. Depois que comecei a jogar futebol, eu virei um atleta. Mas empreender não é para todo mundo. Então, quando meu filho tenta empreender, não está na natureza. Ele vai ser um empreendedor. Mas ele precisa
ter um exemplo e ter base para fazer. Aí ele vai fazer o negócio dele, ele já entendeu como funciona o mercado, como funciona o negócio, aí ele vai empreender. Mas ele vai empreender naquilo que realmente é a natureza dele. O que meu filho é? Uma marca. Então, que ele seja um Jordan, né? Ele vai usar do esporte aquilo que ele construiu, a marca dele, empreende ela. O que a gente pode olhar como melhor aproveitar a marca atleta? Sei lá, às vezes vem uma marca e quer impor alguma narrativa que, cara, não vai casar, o atleta não consome isso. O que tu vê que as marcas erram ou acertaram na melhor utilização do atleta como marca? Tem coisas que você não produz, né? Você não consegue produzir. Você precisa encontrar, é que nem ouro ou pedra preciosa, você precisa achar. E nem todo mundo vai vender o suficiente aquilo que entende. Quando o Neymar vem para minha mão, não era um projeto meu, era um projeto do Santos. O Santos, quando ele fala assim, seu filho vai vender muito, que vai ser um garoto tal, porque ele tem um carisma e tal. Era um projeto do Santos. E o Neymar vai vender, vai ser um dos caras que mais vão vender, produzir imagem. Mas só que no Brasil não tinha exemplo nenhum. Ninguém tinha feito imagem no Brasil. A seleção brasileira antigamente era um trampolim. Quando o cara era convocado para a seleção, aí o cara crescia, ia para a Europa, jogava, a marca dele crescia lá fora e tal. Hoje as coisas mudaram, o jogador já sai jovem daqui e tal. Para você virar uma marca, um negócio precisa ter uma série de fatores que você precisa aproveitar. As oportunidades, elas acontecem. E você precisa enxergar isso, né? Para você criar uma marca e produzir uma marca, você precisa enfrentar primeiro o sistema que ele quer te moldar para uma narrativa dos caras. E é arriscado você fugir, você precisa arriscar. Poxa, mas o que vende? Verdade vende. Quando você tem uma narrativa também, poxa, e você consegue ser verdadeiro naquilo que você está fazendo, alguém vai se interessar. Se você acertar, aí você tem uma Coca-Cola. Hoje eu tenho o Neymar, né? Como foi não deixar deixar a peteca cair ao meio de momentos de picos de crise, de todo mundo atacando, todo mundo... Isso eu aprendi lá atrás. Como a gente vence uma crise e como a gente vence umas críticas. Tal. E ela tinha me contado qual foi a estratégia do Cassius Clay, do Muhammad Ali, ganhar ser o campeão do mundo. Eu acho que era George Foreman quando ele ganha. Só que o cara derrubava todo mundo no primeiro assalto. Ninguém chegava em 3 assaltos. Os caras, ele matava os caras. E o Muhammad Ali falou assim, inteligente, ele falou, cara, eu preciso de um sparring bom. Mas não pra eu bater nele, eu quero que ele me bata. Eu quero ver quanto tempo eu aguento de porrada, quanto eu aguento de pancada, quanto eu aguento de surra. E ele falou assim, cara, se eu puder ficar o tempo suficientemente em pé, aí o cara, como ele é muito forte, a guarda dele começa a baixar, não começa a baixar? Olha, para ele manter aquele bração forte, só socando o outro, chega uma hora que você não consegue levantar. Aí é hora de eu começar a atacar. E ele usa dessa estratégia. E nessas crises, nas críticas, a gente aprendeu que quando começa uma crítica e todo mundo começa a te atacar, você precisa entender todas as críticas primeiro para você responder. Se você começar a responder a cada uma, vai ficar uma novela mexicana, não vai resolver. Então, às vezes, se cala, escuta e tenta entender qual o panorama, para onde eles estão levando as críticas, o que eles querem fazer com essas críticas. Porque ninguém critica sem objetivo nenhum. Sempre objetivo, sempre, ainda mais no nosso país, que é o tipo de derrubar, jogar o cara na mesma situação. Minha avó falava que como que você mantém um caranguejo na panela, né? É só colocar mais um, porque um não deixa o outro subir, entendeu? As pessoas querem se manter na mesma posição todo mundo. A gente, no nosso país, a gente critica sempre alguém que está ganhando dinheiro, fazendo alguma coisa de sucesso, porque é legal que a gente festeje a derrota dos outros, porque tá na mesma situação que a gente, entendeu? Eu vendia purificador de água. 2009, meu filho jogando
No Santos eu tava vendendo purificador. Eu trabalhava na CT e vendia purificador de água. Mas quando eu comecei a vender purificador de água, cara, eu não conseguia vender. Eu tinha a arte de vender, mas não vendia. Falei, caramba, não sei o que lá. Chegava lá, tá, tudo bem. Quando eu falava assim, eu vou pensar, acabou, esquece, minha venda já foi pro saco, não vendi. Pô, mas eu entendo tudo de purificador de água. Sabia tudo. Carvão ativado mineral, não sei o que lá, tira as impurezas, o filtro tal. Mas o que o purificador te entrega? Você precisa entender de quê? De água. Não precisava entender de purificador, precisava entender de água. Cara, aí eu falo assim, eu tenho uma sacada aí. Eu fui atrás do purificador que era de encaixe, que a Panasonic tinha, que era encaixe rápido, que o cara fazia os testes pra gente lá. Eu falei se ele podia me emprestar. Porque o cara descartava aquilo lá, ninguém usava. Ele fazia, depois todo mundo ia pra venda e aqui ninguém usava. Você não me empresta ele? Na hora, eu faço 2 copos aqui e tal, coloco o purificador, da mesma torneira, reagiu. Aí pá, ficou amarelo e ficou branco o outro. Falei, eu tenho um negócio aí. Aí eu falei assim, quem que era responsável pela água? Sabesp é responsável. Imagina ela cuidando de todo mundo aqui, ela é responsável por isso, porque ela cobra água. Então ela tem que te entregar uma água potável, totalmente boa para você. E por que a gente tem que comprar purificador? Aí eu fui saber que por quê? Porque até chegar na torneira do cara, passa pela caixa d'água, impureza ou alguma coisa, ela, o que ela faz? Como que ela se defendia? Chapava de cloro a água. Ela sabia que, olha, eu te entrego uma água boa, mas eu vou meter cloro porque eu não confio em vocês. Porque se ela criar uma epidemia, alguma coisa aqui, ela arrebenta o negócio dela. E aí você vai ver na cultura americana, aquele copo que fica lá, a gente no Brasil é utensílio para escova e pasta de dente. Lá fora fica no banheiro para você beber água diretamente da torneira. Entendendo tudo isso, eu comecei a fazer visita. O casal só não comprava para eles, como falava agora, a mulher já virava assim, ó. Eu quero para minha mãe, ele já comprava 2 purificadores, tá aqui o telefone da minha irmã, do meu irmão, você vai fazer a visita lá. Eu visitava, eu já tinha a visita do outro dia. E eu comecei a vender. Cheguei a vender tanto, porque eu chegava toda hora, na semana, chegava com os pedidos de venda. Os caras falavam, como esse cara tá vendendo tanto? Do nada. A moral da história, você precisa entender daquilo que você tá vendendo. Precisa entender muito. Às vezes você olha para um lugar e você fala, eu entendo, mas você entende mesmo do negócio? Qual a dificuldade de você empreender? Porque só você entende do teu negócio. De você fazer alguém que entenda. Por que todo empreendedor trabalha mais que os outros? Porque só ele entende o negócio dele. Só ele tem um comprometimento. Ele vai fazer o quê? Se eu parar, tudo para. O Rodrigo manda mensagem pros caras, Ney. Assim, pô, queria marcar uma reunião contigo. O cara me responde. Pô, queria te convidar pra ir pra um jogo na Vila. Pô, vamos quando é? Pô, posso levar meu filho? Dividindo com vocês um pouco da estratégia por trás dessa ação, né? Então a gente teve um camarote na Vila Belmiro, vocês viram aí no outro vídeo que a gente colocou aqui no canal. Muitas empresas talvez já parariam aí. Eu tenho um ativo ali que me permite ter ingressos dentro de um estádio. Eu vou ter um ativo que vai ter a ativação da minha logomarca. Então vai ter no camarote estampado Tecla T. Então muitas empresas parariam aí. A gente entendeu que dava pra deixar melhor essa ação. A gente entendeu que dava pra deixar mais completa isso que a gente fez. Então, eu pensei, cara, e se eu coloco dentro dessa ação, cara, um jantar também com ele? A gente hoje na Vila consegue colocar a criança também pra entrar em campo. A gente consegue camisas autografadas do Neymar. É um pouco como eu gosto de enxergar as ações. Usar a ativação de marca, usar a logo é bonito, mas, cara, é muito difícil mensurar. Agora, se isso vem junto com uma data dele pra um jantar com a gente, se isso vira uma série de camisas autografadas, fica mais fácil da gente quantificar aquilo e eu multiplico a minha ação. Eu consigo agora mensurar, cara, eu dei 50 camisas autografadas e eu trouxe pra cá 15 pessoas pra um jantar. Eu acho que é uma provocação que a gente sempre fez. E talvez a Tecla T sempre teve que fazer dessa forma, porque, cara, o nosso investimento é limitado. Não dá pra gente sair rasgando dinheiro, não dá pra gente sair arriscando a ação. Cara, uma ação dessa que dá errado leva muita grana do nosso investimento. Então, tentar, e se eu colocar isso também? E se a gente fizer isso também? Se a gente agregar dessa forma? E se isso aqui virar uma forma de virar um evento? Às vezes o questionamento, e eu tô falando com muita gente aqui que é empreendedor, às vezes a gente fica na preguiça de, cara, ok, a ação é essa.
vou esperar ela dar certo. Não, a gente precisa fazer ela dar certo. A gente precisa encontrar formas de aumentar a minha chance de ter resultado com aquela ação que a gente fez, com aquele patrocínio. Então, aqui foi na prática o que a gente fez. A gente deu esse exemplo também com patrocínio de Fórmula 1. Patrocinar um piloto de Fórmula 1, mas que me dá uma data para eu fazer um evento em São Paulo, me dá com que eu coloque todas as pessoas que eu queira colocar dentro de um GP, dentro do box da Aston Martin. Então, cara, isso vai deixando a ação mais completa do que um post no Instagram com a minha logomarca. Esse é o racional por trás, é como a gente gosta de fazer as ações. E a SAF? A SAF no Brasil só serve para governança. Se você fizer uma SAF no Brasil aqui, quem você é investidor, você bota dinheiro no clube? A SAF vai só para pagar a dívida do clube e depois eles vão recuperar esse dinheiro como? Então é muito difícil SAF no nosso país. A SAF é boa para governança, para alguém chegar e ter dono, entendeu? Ney, desses países, qual foi o mais difícil de se adaptar da parte pessoal? Por comida, cultura, língua? Tudo aqui, cara. Gostei. A França é aquele negócio, né? Eu gostava do ambiente, né? Na França, mas também é para ficar 4 dias e ir embora, né? Não, Barcelona. Acho que foi a melhor cidade que eu morei, foi Barcelona, né? Eu tinha escritório em Barcelona, mas meu filho endoidou, quis sair, quando foi ver, a gente tava fora, né? Entendeu? Mas a Arábia a gente gostou bastante. Gente bonita, gente feliz, atende bem. Não, economicamente muito forte, né? E quais são os projetos agora para 2026? Santos primeira divisão, o Neymar continuando tudo, como é que vocês estão? Recuperar um pouco de dinheiro, né? Ele que quis voltar, meio. Poxa, ele queria jogar, né? O Neymar precisava minutagem para treinar, né? Porque a gente sabia da dificuldade que a gente tinha pelo tempo de lesão, que era importante ele voltar à minutagem, porque como o Neymar, a lesão dele foi uma das mais graves que eu já vi. A lesão dele foi muito grave, foi de LCA. Porque os caras, quando o LCA faz, a musculatura desses caras vai a zero. Aí quando você começa a recuperar, é como você já fez, quando você faz musculação, vai fazer uma academia, comecei hoje. A gente tem um monte de edemas que criam. O corpo começa a doer, ai caramba, não consigo mexer o braço. Esses edemas, você sabe que é provocado pelo esforço e aquilo, mas são edemas, né? Então você vai superar em cima disso. Para alta performance, esses edemas são prejudiciais. Quando o cara começa isso e vai criar, você não tem como medir se ele pode trancar. O cara não, o cara é sedentário, ele faz isso, no dia seguinte ele para 2 dias de treinar, volta de novo e vai embora. Mas a alta performance não. O que é esses edemas? O músculo fica molhado de sangue. E com molhado de sangue, ele pode se romper, né? Numa fração do negócio. Então, o atleta é muito diferente. Ele precisa estar totalmente seco. O músculo dele estiver seco, se estiver úmido assim, a facilidade de romper é gigantesca. Então a gente estava medindo o Neymar toda hora a gente tentava tirar ele. Mas ele é um cara que dentro de campo não se poupa, você não consegue fazer ele se poupar. Daqui a pouco ele tá lá atrás, daqui a pouco ele tá lá, ele tá pedindo a bola toda hora, é um cara competitivo ao extremo. E como você controla isso? Deixando ele fora de campo, é a única forma. Entendeu? Colocando ele quando realmente a gente tem a tranquilidade de ficar agora mesmo. Ele teve uma lesão de menisco e a imprensa vaza isso antes da gente conversar com ele. A cabeça dele vai a zero e por 1 segundo eu não salvo a cabeça do meu filho. Isso chega rompendo, os caras falam, Neymar não joga mais esse ano, a cabeça dele vai embora. Acabou, né? Acabou a carreira. Acabou a carreira. E é tanta pancada, o cara vai e a pique. Falou, quando eu chego em casa, vou pra casa do meu filho. Filho, e aí, como é que tá? Aí ele já chega e vira pra mim e fala assim, não aguento mais, cara. Vamos operar, e fala, mas o pai, nem sei se vale a pena operar, por mim já deu. Na hora que ele fala isso pra mim, cara, eu olho pra ele e falo assim, pô, já deu, cara. Então pra que a gente vai operar? Aí eu falei, não, espera pra isso aí, a gente para, ano que vem a gente pensa no que a gente vai fazer. Aí eu falei, filho, se você quiser operar pra gente focar na tua recuperação e você ficar bem, eu tô com você. Mas
Essa lesão eu já sabia da lesão, sabia que era uma lesão mínima, né? Era uma artroscopia, vamos dizer assim, que aqui é o menisco. Aí, puf, bateu aqui nesse cantinho, o menisco abre aqui. Só que ele não se soltou, ele ficou pendurado. O menisco, ele ficou num espaço onde o joelho ele tava com dor, mas ficou num lugar onde tem uma folga ali dentro do muscular que não estava incomodando. Mas a gente não sabe, vai jogando, esse negócio mexer, acabou, o joelho trava. Eu falei, cara, o que você quer fazer? Aí eu comecei a conversar com ele, comecei a falar com ele de coisas. Cara, sabe o que é? Tem uma narrativa de todo mundo aí, tem uns caras aí que são muito barulhentos, mas é muito pouca gente, mas são barulhentos, Pachu. E querem fazer você desistir. Pô, se a gente desistir, falta muito pouco, cara. São 6 meses. São 6 meses. Depois de julho, não sei se a gente vai ganhar ou não. Cara, eu largo com você. Aí eu acho que a gente, pô, cumprimos nossa missão, se foi campeão ou não, mas pelo menos você vai ter que estar nisso aí. Você não pode aceitar o que esses barulhentos estão fazendo. Você não pode ouvir o que está de fora. Aí ele me escuta, eu falei, a gente conversa bastante. Deixa eu ver como é que eu vou acordar amanhã. Quando ele acorda amanhã, ele me manda mensagem, eu vou treinar. Vou ver se eu aguento. Aí ele vai lá, fez tudo os negócios lá e tal. Tô com um pouquinho de dor, ele conseguiu treinar. Aí ele começou o treino chutando de esquerda, chutando de direita. Eu falei, mas tu é maluco? Tenta correr, só tá bom. Você dentro de campo correndo, se mexendo. Já tá assim, bom demais. Já tá bom. Aí eu falei, cara, tal. Ele olhou, balançou a cabeça. Acho que dá. Aí ele vai no jogo, a gente torcendo na alcinha não mexer no lugar. Aí ele vai e faz o gol. Na hora ele faz o gol, cara, ele olha assim pra mim, a gente se olha assim, mas fala assim, cara, foi incrível. Aí a gente falou, agora eu vou até o final desses 3 jogos aí. Eu falei, dorme de um jeito que não mexa o joelho, né? Deixa quietinho. Porque a lesão não se agrava mais, entendeu? Não tinha problema, não é nada de LCA, não tem nada. Mas... Como é a cabeça dele, né? Pô, você acha que o grande suporte para ele, mentor ali, como é que trabalha isso aí, né? O Neymar é minha empresa. Ele agora pode estar fazendo tudo certo ou pode estar fazendo tudo errado, entendeu? Então, você não sabe. É um ser humano com as vontades dele. Cara, tem uma narrativa que os caras falam que o Neymar... se não fosse o pai do Neymar, o Neymar não seria o que ele é hoje. Os caras começam nessa construção. As narrativas se terminaram nesses últimos 3 jogos. Ele é o incrível, né? Ele é o cara que supera mesmo. Ele é nosso herói, entendeu? Eu não sou um cara oportunista, não. Mas eu não perco oportunidade. Meu filho me deu um monte delas, entendeu? Eu falei, filho, pega 50% disso, mete pau. E deixa 50% só crescendo o patrimônio. Ele falou, não, eu vou gastar tudo. Não vou deixar nada pra ninguém. Meus filhos que se virem, entendeu? Porra! Vai fazer força pra gastar, hein? Eu já chorei muito. Você viu o Flamengo? Ele levou o pessoal pro Lugaratiba. Ney, obrigado, viu? Acho que a ideia é compartilhar com a galera esse momento. Galera, e foi isso o nosso jantar com o Ney Pai. Acho que a ideia é a galera conseguir interagir. A gente quis fazer um evento pequeno, intimista, numa área reservada, para que a gente pudesse, de fato, ter esse ambiente mais intimista, né? Mais pessoal. Então, cara, vocês viram aí, a galera pôde perguntar o que quis, Ney responde mesmo. Então, ele é muito carismático, todo mundo ficou maluco. É um cara que entende muito de gestão, é um cara que dividiu com a gente insight sobre empreendedorismo, sobre vida, sobre propósito, sobre valores. Essa era a intenção, era dividir com essa galera um acesso que não é tão comum, você acessar um cara tão gigante como ele é. Você tava ali trocando ideia com ele, podendo perguntar o que você queria perguntar. Essa foi a ideia, espero que você tenha curtido. É um tipo de conteúdo que eu não vejo tão comumente aqui na internet, a gente conseguiu trazer para vocês. Esse foi o insight por trás aqui dessa ação, então proporcionar isso para os nossos clientes, ter esse momento exclusivo. Se inscreve, dá o like, compartilha, faz toda aquela parada. Espero que tu tenha gostado desse canal, me dá uma moral, me ajuda a fazer mais conteúdo, me diz o que é que tu queria ver aqui. Simbora, valeu, obrigado!